Olá, gente, beleza? Eu sou o Jefferson, professor de Química. E na aula de hoje nós vamos estudar isomeria. Livro 11, frente A, capítulo 3 ao capítulo 5. Você já deve ter visto a seguinte analogia. Com essas 4 letras podemos formar palavras diferentes. Roma, romar, amor. Isso ocorre também com a isomeria. Só que no caso da isomeria, vão ser moléculas. Imagine que eu tenho essa molécula do lado esquerdo e essa outra molécula do lado direito. Ambas contêm 2 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Só que a forma como elas estão montadas, a forma estrutural dela são diferentes. Então, a esse fenômeno dá-se o nome de isomeria. Então, isomeria são compostos diferentes que contêm a mesma fórmula molecular. Olha aqui o exemplo. Eu tenho um álcool. Por que é álcool? Porque eu tenho a hidroxila, olha só. E tem o éter, que eu tenho um O entre carbono. Eles são compostos diferentes, álcool e éter. Mas só que eles vão ter a mesma fórmula, ou seja, ambos vão ter 2 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Então isso aí dá-se o nome de isomeria a esse fenômeno. A isomeria pode ser classificada como plana ou espacial. Hoje nós vamos estudar a isomeria plana ou constitucional. A primeira isomeria plana ou constitucional é a isomeria de função, também chamado de funcional. Vamos lá. Ambos os compostos aqui são diferentes, porque aqui é um O entre carbonos, éter. Aqui eu tenho a hidroxila, álcool. Então eu tenho um éter e tenho um álcool, não é isso? Olha só, éter e álcool. Só que ambos contêm a mesma fórmula. Se ambos têm a mesma fórmula, então são isômeros. Mas vão ser isômeros de quê? Isômeros de função. Por quê? Porque eles têm funções orgânicas diferentes. Então, a isomeria de função é quando eu tenho funções orgânicas diferentes. Eu vou ter um exemplo aqui, outro exemplo aqui, olha só. Vamos lá? Vamos C dupla O, OH. Que função orgânica é essa? Olha só. C dupla OH. Aqui C dupla O, O. Se você olhar, ambos têm 2O. Quando eu tenho 2O, a função orgânica ou é ácido carboxílico ou é éster. Como eu tenho um OH aqui, então vou ter, nesse caso, um ácido carboxílico, o outro vou ter um éster. Então, ambos são isômeros de função. Por quê? Porque possuem funções orgânicas diferentes. Então, eu vou ter aqui um quadro com vários tipos de isômeros funcionais. Se você, do lado esquerdo aqui, eu tenho a mesma fórmula, olha só. Álcool e éter, novamente, olha, ó, álcool e éter, os dois têm a mesma fórmula. Aldeído e cetona, os dois têm a mesma fórmula. Então, ambos são isômeros, porque têm a mesma fórmula. Mas são isômeros de quê? Nesse caso aqui, são isômeros de função. Por quê? Porque cada um tem funções orgânicas diferentes. Aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um éter, aqui eu tenho um aldeído, aqui eu tenho uma cetona, olha só. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, aqui eu tenho um éster. Aqui eu vou ter um álcool, ó, OH ligado a um C com ligação simples. Aqui eu tenho um OH ligado diretamente no anaromático, então eu vou ter um fenol. Então, são isômeros de função porque possuem funções orgânicas diferentes. Se você analisar, gente, esse álcool jamais pode ser isômero de um aldeído. Por quê? Porque aqui eu tenho uma dupla ligação. Aqui eu tenho ligações simples. Então, um alcano, que é um alcano, um hidrocarboneto com ligações simples, jamais vai ser isômero de um alceno com dupla. Por quê? Porque esse com dupla vai ter 2 hidrogênios a menos por causa da dupla. Agora vamos lá. Outro tipo de isomeria é isomeria de cadeia ou núcleo. Vamos observar os dois compostos. Olha,
Ambos têm a mesma fórmula. Olha, tem 4 carbonos, aqui também tem 4 carbonos, e vai ter 10 hidrogênio. Então eles são isômeros. O que é que eles têm de diferente? O que eles têm de diferente? Esse eu tenho uma cadeia, se você observar, eu tenho uma cadeia, lembrando o assunto de cadeias carbônicas. Olha só, esse eu tenho uma cadeia normal, reta. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada, olha só. Vamos analisar esse outro? Aqui eu tenho uma cadeia fechada, ó, fechada. Aqui eu tenho uma cadeia aberta e com dupla, insaturado. Então, esses aqui são exemplos de isomeria de cadeia, ou seja, eles vão ter a mesma função orgânica, a mesma, e cadeias carbônicas diferentes. Então, quando é que eu tenho uma isomeria de cadeia? Quando eu tenho uma cadeia carbônica diferente. O próximo quadro aqui é um quadro onde eu tenho, vamos lá, olha só. A gente analisa primeiro a função orgânica. Qual é a função orgânica desse composto? Aldeído. Qual é a função orgânica desse composto? Aldeído. Então, não são isômeros de função. Por quê? Porque tem a mesma função orgânica. O que é que eles têm diferente? Ó, cadeia reta. Olha aqui, cadeia ramificada. Ó. Então, são isômeros de cadeia, porque tem cadeias carbônicas diferentes. Vamos analisar os dois aqui? Os dois têm a mesma fórmula. Ó, os dois são isômeros. Olha, eu tenho uma cadeia aqui aberta. Aqui eu já tenho uma cadeia fechada. Então eu tenho a estrutura diferente. Então são isômeros de cadeia. No livro de vocês ele adota um nome, esqueletal. Ele vem com esse nome aqui, mas geralmente utiliza-se mesmo a isomeria de cadeia. O próximo isômero é, imagine aqui, ó, esses dois aqui, olha, tem a mesma forma. O que é que esse tem diferente do outro? O que é que ele tem diferente? Olha, você analisa aqui, ó. Ah, aqui eu tenho uma dupla, ó. Tem uma dupla. Aqui também eu tenho uma dupla, ó. Então, a dupla. O que é que ele tem diferente? A posição. A posição da dupla aqui está no carbono 1. A posição aqui está no carbono 2. Então, o que é que eles têm diferente? A posição. Então, são isômeros de posição. Ocorre quando você tem a mesma função química, mesma função orgânica, tem a mesma cadeia carbônica, mas tem posições diferentes. Eu tenho posição da dupla diferente. Viu? Bom, ambos são hidrocarbonetos e diferem contra a posição da dupla. Então, são isomeria de posição. Essa tabela aqui mostra, vamos analisar. É o mesmo exemplo do outro. Olha só. Os dois são álcool, então não são isômeros de função, que vai ter a mesma função. A cadeia é normal, olha só, normal, mas o que foi que aconteceu? O grupo hidroxilar mudou de lugar, ó. Então eu tenho isomeria de posição, porque eu mudei a posição da hidroxila. Nesse caso aqui, ó, eu mudei a posição da tripla ligação, mudei a posição, olha. Então são isômeros de posição. Agora, gente, é o caso da metameria ou compensação. Vamos tomar bastante cuidado com esse caso aqui. A metameria e a compensação, ela é parecida com isômeros de posição. Ela difere porque eu mudo a posição de um heteroátomo na cadeia. O que é um heteroátomo? O que é um heteroátomo? Um hetero, que é alguém que é um heteroátomo, é um átomo diferente na cadeia. Você vai fazer assim, o que foi que aconteceu com esse O? Eu mudei a posição dele, olha para a esquerda, eu tenho 2 carbonos. Esse daqui, olha só, esse oxigênio, olha, tem um carbono, então eu mudei a posição dele, ó, ele foi para cá. Então, eu tenho metameria ou compensação, ou seja, é quando eu mudo a posição de um heteroátomo, um O, um N, um S. Se eu mudar a posição de um heteroátomo na cadeia, não vai ser mais isômero de posição, e sim de metameria ou compensação, certo? Um exemplo aqui, ambos são éteres, um O entre carbonos, éteres, e diferem na posição do heteroátomo, no caso do oxigênio. Então, se mudar a posição de um heteroátomo, eu vou ter isomeria de metameria ou compensação.
Eu dei um exemplo aqui, uma tabela mostrando, olha só. Qual a diferença desse composto da esquerda e da direita? Qual a diferença? Esse N, antes dele eu tenho um carbono. Já esse outro N está no meio, olha só. Então ele pulou para cá. Então como eu mudei a posição de um heteroátomo, então é isomeria de compensação. Olha só, aqui ó, olha o que foi que eu fiz. Eu peguei esse O, olha a esquerda, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 2 carbonos, ó. Olha esse da direita, esse O, eu só tenho um carbono. Então eu peguei e joguei ele, ó, para frente, ó. Então, como eu mudei a posição do oxigênio, então eu tenho metameria ou compensação. Simplesmente assim, você vai analisar dessa forma. Mudou a posição de quem? De um O, de um N, de um S, de um heteroátomo. Entre carbonos, está entre carbonos. Se tiver entre carbonos, então é metameria ou compensação. Há outro tipo de isomeria e último, né, no caso da isomeria plana, é a tautomeria. A tautomeria ela é parecida com o isômero de função. Ou seja, eu mudo realmente a função orgânica. Eu mudo, olha só. C-OH, aldeído. O outro, cadê? Eu tenho o OH, olha só, o OH, né? Então, esse caso aqui eu vou ter tautomeria. A tautomeria, para você saber, é quando forma um enol. Olha só, um enol. O que é um enol? En é com dupla, ol de hidroxila. Então, o enol é quando eu tenho um OH ligado a um carbono com dupla. Aí eu tenho um enol. Olha para não confundir. O álcool é quando eu tenho um OH ligado com um C com ligação simples. Como é que ocorre a tautomeria? A tautomeria, os isômeros estão em equilíbrio. Se por acaso nas questões você vê essa seta, ó, uma para a esquerda e outra para a direita, olha, ó, significa dizer que ele está em equilíbrio dinâmico. Ou seja, eu vou ter ambos os compostos, né? Ambos, né? Eu vou ter os compostos. Então você sabe, só que geralmente ele não traz essa seta, esse equilíbrio ele não traz. Então como é que você vai saber a diferença da isomeria de função para a tautomeria? Como? É quando eu tenho um enol. Ah, eu mudou a função orgânica. É enol, eu tenho um OH ligado a um carbono com dupla. Se eu tiver um OH ligado a um carbono com dupla, eu tenho um enol, então eu tenho tautomeria. Certo? E como é que ocorre a tautomeria? Simples, imagine aqui, ó. O oxigênio é um elemento bastante eletronegativo. O que é eletronegatividade? É cabo de guerra. Ele vai puxar o hidrogênio, olha, ó. Ou seja, vai quebrar essa ligação aqui, ele vai puxar o hidrogênio, o oxigênio. Então vou ter OH. Essa dupla aqui, ela vai passar para cá, ó, para mim ter as 4 ligações do carbono, olha, ó. Então ocorre dessa maneira. Ou seja, a tautomeria eu sempre vou ter enol. Enol é quando eu tenho um OH ligado com um carbono com dupla. Então, gente, aqui ó, outro. Nesse caso anterior, eu tinha um equilíbrio autoenólico. Esse caso aqui, eu tenho um equilíbrio cetoenólico. Por que cetoenólico? Porque eu tenho cetona, ó, C-O, a carbonila, entre carbonos. Então eu tenho uma cetona. Nesse caso aqui eu tenho, olha só, OH. Se eu tenho OH, você olha logo, ó, pro lado, ó. OH ligado a um carbono com dupla. Então eu tenho um enol. Então eu tenho tautomeria. Se tivesse esse exemplo aqui, seria simples, aí, ó. Eu tenho um equilíbrio, ó. Então já é tautomeria. Só que às vezes eles não trazem esse equilíbrio, ele não traz nas questões. Então você tem que observar. Então, no caso de isomeria, de função e tautomeria, você tem que prestar atenção para o OH. Se não tivesse dupla aqui, né? Se não tivesse, poderia ser isomeria de função, se não tivesse. Mas como tem dupla aqui ligado a um carbono com a hidroxila, que é o enol, aí eu tenho um caso de tautomeria. Então, gente, os casos de isomeria plano só são esses. Esses são os casos de isomeria plano. Agora eu fiz aqui uma atividadezinha para a gente poder lembrar do que foi visto. Vamos lá. Nesse exercício aqui, eu perguntei se aqui
é isomeria ou não, se representa isomeria ou não. O que é preciso para ser isômero? Ter a mesma fórmula. Vamos ver. Na letra A eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 carbonos e tenho 10 hidrogênio. Então eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênio. Esse aqui eu já tenho 4 carbonos, certo? Mas hidrogênio eu só tenho 8. Ó, eu só tenho 8 hidrogênio. Então esse caso aqui não são isômeros os dois, porque os dois não têm a mesma fórmula. Na letra B, você percebe logo que eles não são isômeros também. Por quê? Porque aqui eu tenho dupla, aqui eu não tenho dupla. Então eles não vão ter a mesma fórmula. Aqui eu vou ter 3 hidrogênio e vou ter 3 carbonos e 8 hidrogênio. Aqui eu vou ter 3 carbonos e 6 hidrogênio. Então eles não são isômeros. Esse aqui você observou, ó, esse é diferente de que do outro? Eu mudei a posição da dupla, ó, só mudei sua posição. Ó. Então são isômeros. Sim, esses daqui são isômeros. Isômeros de quê? Desculpa. Isômeros de posição. Por quê? Porque eu mudei a posição da dupla ligação. Vamos ver, esses dois são isômeros? Vamos lá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos e 10 hidrogênio. Aqui também eu tenho 5 carbonos e 10 hidrogênio. Então eles são isômeros. Ó. Aqui você já vai treinar fórmula molecular. Olha só, eu tenho 1 carbono aqui, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Hidrogênio. Cada carbono faz 4 ligações. Mas cada carbono aqui já fez 2 ligações. Então eu tenho 2 hidrogênio em cada carbono. Ó. Lembrando, fórmula molecular. Olha. Então vou ter 2 hidrogênio aqui, 4, 6, 8, 10. Assim como aqui eu também tenho 10. Então C e D são isômeros. Então os pares são isômeros. Vamos responder aqui uma questão do livro 11, frente A, página 24. Questão 2. É uma questão da FUVEST, olha só, daqui é do livro de vocês. Ele pergunta quais os pares que são isômeros. Quais os pares, olha só. Aí você vai contar, tá bastante complicado, né? Você observa logo aqui, olha só. Um par que poderia ser isômero logo de cara são esses dois, ó. Porque eu tenho o aromático aqui e tenho o aromático aqui, olha só. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou contar a quantidade de oxigênio, que é o mais fácil. Se eu tiver oxigênio, se eu tiver nitrogênio, o que eu tiver átomo diferente, eu conto. Por exemplo, aqui eu tenho quantos oxigênio? 2 oxigênio. Esse aqui eu só tenho o quê? 1 oxigênio. Olha, então esse par jamais vai ser isômero. Por quê? Porque ele não tem a mesma fórmula, ele não tem a mesma quantidade de oxigênio. Então eu descarto logo esses dois aqui, ó. Então, a opção correta é linalol e citronelal. Eu vou ter esses dois, ó. Então, por quê? Porque ele. Então, letra D, ó. Porque ele. Vamos lá. Eu tenho um oxigênio. Aqui também eu tenho um oxigênio. Eu tenho eu tenho 2 ligações duplas. Aqui também eu tenho, ó, 2. Então eu tenho 2 ligações duplas. Então eles são isômeros. São isômeros de quê? Vamos lá. Pensando. Esse par são isômeros de quê? Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber, a primeira coisa que você tem que observar é a função orgânica. Se você observar, eu tenho um OH aqui, eu tenho um álcool. Na outra você vai, ó, ter um C-OH. Eu tenho um aldeído. Então isso são isômeros de função. Por quê? Porque eles têm funções orgânicas diferentes. Certo? Próximo. Questão aqui. Essa daqui não é do livro. Essa daqui é uma questão extra minha. Para você associar que tipo de isômero é. Vamos lá. Olha só. Você observa logo o S. O outro também tem o S. Então já não é de função orgânica. Qual a diferença desse par? Se você observar, eu troquei a posição dele. Ó. Esse S, antes dele tem um C. Esse outro S,
tem 2C aqui, ó. Então, mudei a posição. Aí você pega, isômero de posição. Então, de posição, quando eu mudo a posição, pode ser isômero de posição ou pode ser compensação. Aí você faz a seguinte pergunta: está entre carbonos? Pronto. É a única pergunta que você vai fazer. Se você vê que mudou a posição, você faz a seguinte pergunta: está entre carbonos? Ou seja, o que mudou a posição? Está entre carbonos? Está entre carbonos. O S está entre carbonos. Então aqui é de compensação. Então é 1. É 1. Tá vendo? Agora cuidado, gente. Cuidado com uma coisa. Quando eu mudo a posição de uma dupla ou de uma tripla, está entre carbonos. Mas é isomeria de posição. Por quê? Porque a compensação ou metameria é quando eu mudo a posição de um heteroátomo. Um O, um S, um N. Quando eu mudo a posição de um heteroátomo. De dupla não. De dupla não. Dupla ou tripla não. Sabe? Vamos lá. 2. Qual a diferença desse para esse? Ó, os pares. Olha só. Simples. Aqui tá fácil. Aqui eu tenho uma cadeia aberta, reta. Aqui eu tenho uma cadeia fechada. Então eu mudei a cadeia. Eu mudei a fórmula estrutural da molécula. Então é isomeria de cadeia. Ó. Então esse daqui é o 2. Tá vendo? É o 2. Vamos lá. Qual a diferença desse para esse? Vamos lá. Ó, eu tenho 2 cloro e tenho 2 cloro. Se você observar, esse cloro bem daqui, ó, esse cloro, ele foi para cá, ó, ele foi para cá, ó. Tá vendo? Observou aqui, ó, ele foi para cá. Mudei a posição do cloro. Aí você faz a seguinte pergunta: esse cloro está entre carbonos? Não esqueça, quando eu mudo a posição, você vai fazer a seguinte pergunta: está entre carbonos? Não. O cloro não está entre carbonos. Então, isomeria de posição. De posição. Então, eu tenho um 3 aqui, ó. Um 3, olha. Novamente, quando eu mudo a posição de um heteroátomo, um O, um S, um N, entre carbonos, é metameria ou compensação. Se não tiver entre carbonos, como é o exemplo daqui, é isomeria de compensação. Esse par aqui, vamos ver que é diferente. Ele tem OH. A primeira coisa que você observa é a função orgânica. OH. Aqui tem OH? Não. Então, eu mudei a função orgânica. Aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um éter. Então, isomeria de função. Então, esses são os casos de isomeria plana ou constitucional. O próximo assunto que nós iremos ver é isomeria geométrica, né? Que é a isomeria cis e trans. Mas antes disso, vamos responder as questões que eu vou enviar para a plataforma. Um abraço para vocês e até a próxima.